Ele apontou o dedo na cara dela no meio do aeroporto. Disse que ela nunca seria nada. A namorada nova riu da humilhação. Mas quando um jato de 80 milhões chegou para buscar aquela mulher, o sorriso deles congelou na hora. Mariana Duarte atravessou as portas automáticas do Aeroporto Internacional de Guarulhos carregando apenas uma bolsa de mão e uma mala de rodinhas discreta. Não havia motorista esperando com plaquinha. Não havia assessor carregando suas coisas. Não havia nenhum sinal externo de que aquela mulher de passos calmos e olhar sereno era uma das pessoas mais bem-sucedidas do país. Era assim que ela gostava. Invisível, em paz, longe dos holofotes que tanto a sufocavam. O saguão estava cheio naquela manhã. Família se despedindo, executivos apressados falando ao celular, turistas arrastando malas enormes. Mariana caminhou até um canto mais tranquilo, próximo aos painéis de embarque, e tirou o celular do bolso. Tinha 3 mensagens da sua assessora Débora, todas urgentes. A reunião em São Paulo havia sido antecipada. Os investidores queriam confirmar os últimos detalhes do projeto que ia mudar a vida de milhares de mulheres pelo Brasil. Mariana sorriu discretamente enquanto digitava a resposta. Aquele era o sonho dela se tornando realidade. Enquanto esperava a confirmação do embarque, Mariana olhou ao redor observando as pessoas. Sempre fez isso. Gostava de imaginar as histórias por trás de cada rosto desconhecido. A mãe segurando a mão do filho pequeno, o casal de idosos conferindo os passaportes juntos, o jovem universitário com mochila surrada e olhos cheios de expectativa. Cada um carregava um universo inteiro dentro de si, e ninguém ali fazia ideia de quem ela era. Para todos os efeitos, Mariana era apenas mais uma passageira comum esperando seu voo. Foi então que ouviu uma risada alta vindo da entrada principal do terminal. Uma risada escandalosa, daquelas que fazem todo mundo virar a cabeça para ver de onde está vindo. Mariana ergueu os olhos do celular e sentiu o estômago afundar. Por um segundo, achou que estava tendo um pesadelo acordada. Mas não, era real. Horrivelmente real. Fernando Machado atravessava o saguão como se fosse dono do aeroporto inteiro. Terno impecável, sapatos lustrados, relógio caro no pulso, e ao lado dele, pendurada em seu braço como troféu de vitrine, estava Viviane Melo. Os dois vinham conversando alto, rindo de alguma coisa que provavelmente nem tinha graça, mas que eles faziam questão de transformar em espetáculo público. Viviane carregava 3 sacolas de compras de lojas de grife e falava sem parar sobre um hotel 5 estrelas onde tinham se hospedado em Miami. Fernando concordava com tudo, exibindo aquele sorriso de superioridade que Mariana conhecia tão bem. Um sorriso que ela levou anos para perceber que era completamente falso. Mariana abaixou os olhos para o celular, torcendo para que eles passassem direto sem perceber a presença dela. O aeroporto era enorme. Havia milhares de pessoas ali. Qual era a chance de Fernando olhar justamente para aquele canto onde ela estava? Infelizmente, o universo tinha outros planos. Fernando parou de andar. Seu olhar havia encontrado Mariana no meio da multidão como um míssil teleguiado. Por alguns segundos, ele apenas ficou parado, processando o que estava vendo. Depois, um sorriso diferente surgiu no rosto dele. Não era o sorriso falso de antes. Era um sorriso de predador que acabou de encontrar uma presa fácil. Viviane, ele disse alto o suficiente para várias pessoas ao redor ouvirem. Olha só quem está ali, minha ex-mulher. Lembra que te falei dela? Viviane apertou os olhos na direção de Mariana e abriu um sorriso maldoso. Essa é a famosa Mariana? A que você disse que não servia nem para passar suas camisas direito? Os dois riram como se tivessem acabado de ouvir a melhor piada do mundo. Mariana sentiu o rosto esquentar, mas respirou fundo e manteve a compostura. Não ia dar o gostinho de vê-la perturbada. Não ia acontecer. Fernando caminhou na direção dela com passos largos, arrastando Viviane junto. Algumas pessoas ao redor já começavam a perceber que algo estava acontecendo. O tom de voz dele era alto demais para ser coincidência. Ele queria plateia. Mariana! Ele exclamou com falsa surpresa quando chegou perto dela. Que coincidência incrível! Quanto tempo! Mariana ergueu os olhos com calma. Fernando. Nossa, você está... Igual, ele disse, olhando para ela de cima a baixo,
com desprezo mal disfarçado. Mesma roupa simples de sempre. Mesma cara de coitada. Algumas coisas nunca mudam, né? Viviane soltou uma risadinha aguda. Amor, vai com calma. Não é culpa dela não ter evoluído na vida. Mariana apertou o celular na mão, sentindo a vontade de responder queimando na garganta. Mas ela sabia que era exatamente isso que eles queriam. Uma reação. Um espetáculo. Ela não ia dar isso de presente. Estou bem, obrigada pela preocupação. Mariana respondeu com voz firme. Se me dão licença, estou esperando meu voo. Voo? Fernando arqueou as sobrancelhas com deboche. Para onde você está indo? E com que dinheiro? Deixa eu adivinhar. Deve ter juntado cupons de desconto o ano inteiro para conseguir uma passagem de econômica, né? Viviane gargalhou alto, jogando a cabeça para trás. Ai, Fernando, para. Você é muito cruel. Cruel? Eu só estou sendo realista, amor. Você sabe como ela era. Sem ambição, sem talento, sem nada. Eu sustentei essa mulher por anos e olha o resultado. Continua na mesma. Mariana sentiu cada palavra como uma faca entrando devagar no peito. Não porque doía ouvir aquilo de Fernando. Isso ela já havia superado. Doía porque outras pessoas estavam ouvindo. Estranhos que agora olhavam para ela com pena, curiosidade ou pior, divertimento. Um casal próximo cochichava apontando discretamente. Um adolescente havia levantado o celular, claramente filmando a cena. Fernando, eu não tenho nada para falar com você, Mariana disse, tentando se afastar. Nossa história acabou há muito tempo. Acabou porque você não foi mulher suficiente para me segurar. Ele retrucou dando um passo à frente, bloqueando a passagem dela. Olha para mim agora. Olha para a Viviane. Olha o que eu conquistei. E olha para você, sozinha, sem ninguém. Carregando essa malinha ridícula como se fosse fazer uma viagem de ônibus para o interior. Viviane se aproximou mais, exibindo uma bolsa de grife que provavelmente custava mais do que um carro popular. Querida, sem querer ser maldosa, mas essa sua bolsa é de qual lojinha? Porque eu nunca vi essa marca. É daquelas de camelô? As duas afirmações eram mentira. A bolsa de Mariana era simples por escolha, não por falta de opção. Mas isso eles não precisavam saber. Isso ninguém precisava saber. Eu tenho pena de você, sabia? Fernando continuou, agora com um tom que misturava crueldade e falsa compaixão. Deve ser muito difícil acordar todo dia sabendo que desperdiçou os melhores anos da sua vida com um homem que nunca te amou de verdade. Deve ser muito difícil ver nas redes sociais eu e a Viviane viajando pelo mundo enquanto você fica aí contando moedas para pagar o aluguel. Mariana sentiu os olhos arderem, mas não de tristeza, de raiva. Uma raiva antiga que ela havia enterrado fundo durante anos de terapia e reconstrução pessoal. Mas ela não ia chorar. Não na frente dele, não na frente dela, não na frente de ninguém. Você ainda chora por ele à noite? Viviane perguntou com voz melosa e venenosa. Porque eu imagino que sim. Afinal, olha o homem que você perdeu. Qualquer mulher choraria. Um funcionário do aeroporto que passava perto diminuiu o passo, claramente incomodado com a cena, mas sem saber se deveria intervir. Mais pessoas paravam para assistir agora. Mariana havia se tornado o centro de um espetáculo que ela nunca pediu para protagonizar. Acabou? Ela perguntou olhando diretamente nos olhos de Fernando. Porque eu tenho mais o que fazer. Fernando riu e balançou a cabeça. Sempre foi assim. Sempre fugindo das verdades difíceis. Por isso nunca foi nada na vida, Mariana. Por isso nunca vai ser. Ele se virou para Viviane com ar de vitória. Vamos, amor. Nosso voo para Paris sai em 2 horas. Primeira classe, obviamente. Não é todo mundo que pode. Os dois se afastaram rindo, deixando Mariana ali, parada, com o coração acelerado e as mãos tremendo de uma raiva que ela não sabia que ainda existia. Ao redor dela, as pessoas aos poucos voltaram às suas rotinas. Alguns ainda olhavam com curiosidade, outros com pena. Uma senhora se aproximou e tocou o braço dela gentilmente. Você está bem, querida? Mariana forçou um sorriso. Estou. Obrigada. Mas por dentro, uma tempestade acontecia. Anos de trabalho duro, de reconstrução, de provar para si mesma que era capaz de tudo.
E bastaram 5 minutos com Fernando para ela se sentir de novo como aquela mulher quebrada que chorava escondida no banheiro durante o casamento. Foi então que seu celular vibrou. Uma mensagem de Débora. O jato está pronto. Te espero no hangar 7. Mariana respirou fundo e guardou o celular no bolso. Fernando não fazia ideia do que estava por vir. E em breve, muito em breve, ele ia descobrir que a mulher que ele acabou de humilhar na frente de todo mundo era alguém muito diferente daquela que ele deixou para trás. Mariana ficou parada por alguns segundos depois que Fernando e Viviane se afastaram. O coração ainda batia acelerado, as mãos ainda tremiam, mas ela respirou fundo e tentou recuperar a compostura. Não podia deixar aquele encontro estragar o dia mais importante da sua vida profissional. A reunião em São Paulo ia acontecer de qualquer forma. Os investidores estavam esperando. Milhares de mulheres dependiam daquele projeto. Fernando Machado não tinha mais poder sobre ela. Pelo menos era isso que Mariana repetia mentalmente enquanto tentava acreditar. Ela começou a caminhar em direção ao corredor que levava às áreas de embarque exclusivas. Precisava encontrar o hangar onde Débora estava esperando. Precisava sair daquele saguão lotado onde as pessoas ainda lançavam olhares curiosos na direção dela. Precisava respirar ar puro e lembrar quem ela havia se tornado nos últimos anos. Mas o universo, aparentemente, ainda não tinha terminado de testá-la naquela manhã. Mariana estava quase chegando ao corredor quando ouviu novamente aquela voz que fazia seu estômago revirar. Fernando havia parado em uma loja de conveniência para comprar uma revista, e quando saiu, deu de cara com Mariana passando bem na frente dele. O destino, ou talvez o azar, havia colocado os dois no mesmo caminho mais uma vez. "Olha só quem está aqui de novo!" Fernando exclamou alto, chamando a atenção de todos ao redor. "Viviane, vem cá! A coitada ainda não conseguiu embarcar!" Viviane veio correndo com um sorriso maldoso no rosto, equilibrando as sacolas de compras nos braços. "Será que ela está perdida? Quer ajuda para encontrar o guichê da passagem barata, querida?" Mariana apertou os dentes e continuou andando, fingindo não ouvir. Mas Fernando não ia deixar passar. Ele acelerou o passo e se colocou na frente dela, bloqueando a passagem mais uma vez. Desta vez, o rosto dele estava diferente. Havia uma crueldade calculada nos olhos, como se ele tivesse decidido que a humilhação anterior não tinha sido suficiente. "Ei, estou falando com você", ele disse em voz alta. "Que falta de educação. Nem para cumprimentar o ex-marido direito você serve." Uma pequena multidão começou a se formar ao redor deles. Pessoas paravam para ver o que estava acontecendo. Um homem de terno balançou a cabeça em reprovação, mas não fez nada. Uma mãe puxou o filho pequeno para longe, murmurando algo sobre gente sem noção. Mas a maioria apenas assistia, como se aquilo fosse um reality show ao vivo. "Fernando, por favor", Mariana disse, tentando manter a voz firme. "Eu não quero confusão, só quero ir embora." "Ir embora para onde?" ele perguntou com deboche. "Para aquele apartamentinho minúsculo que você aluga? Para aquele emprego medíocre que você deve ter? Porque convenhamos, Mariana, você nunca teve capacidade para nada grande na vida." Viviane se aproximou e ficou ao lado de Fernando, cruzando os braços com ar de superioridade. "Amor, deixa ela. Não vale a pena gastar energia com gente assim. Algumas pessoas nasceram para ser figurantes na vida dos outros." "Você tem razão", Fernando concordou. "Mas é que me dá uma tristeza, sabe? Ver alguém que teve a chance de estar ao meu lado e desperdiçou tudo. Olha para você, Mariana. Olha bem. Roupa simples, bolsa sem marca, cabelo sem corte de salão. Você virou exatamente o que eu sempre disse que você era. Uma mulher sem valor." A palavra valor ecoou no saguão. Algumas pessoas na multidão soltaram exclamações de surpresa. Uma senhora idosa balançou a cabeça em desaprovação. Um jovem levantou o celular e começou a filmar abertamente, sem nem tentar disfarçar. Mariana sentiu o sangue subir para o rosto. A raiva que ela havia enterrado durante anos estava começando a borbulhar perigosamente. Mas ela sabia que explodir era exatamente o que Fernando queria. Ele sempre foi assim. Provocava, cutucava, humilhava, até conseguir uma reação. E quando a reação vinha, ele se fazia de vítima. Esse era o jogo dele. Mariana conhecia bem demais essas regras. "Você não me conhece mais, Fernando", ela disse com voz controlada. "Muita coisa mudou." Fernando gargalhou alto, jogando a cabeça para trás.
Mudou? O quê? Você aprendeu a cozinhar finalmente? Arrumou um namoradinho que ganha salário mínimo e te leva para comer pizza de rodízio? Isso é a sua grande evolução? Viviane riu junto, batendo palminhas como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo. Ai, amor, para! Você vai fazer ela chorar. Talvez seja bom ela chorar, Fernando disse, se aproximando ainda mais de Mariana. Talvez assim ela finalmente aceite a realidade. Você nunca foi nada, Mariana. Você nunca vai ser nada. Eu te carreguei durante anos e você nem percebeu. Agora olha onde você está. Sozinha num aeroporto, provavelmente indo visitar algum parente no interior porque não tem dinheiro para uma viagem de verdade. Ele apontou o dedo diretamente no rosto dela. O mesmo dedo que tantas vezes havia apontado durante o casamento, em discussões que sempre terminavam com Mariana se sentindo pequena, incapaz, insuficiente. Aquele dedo representava tudo o que ela havia lutado para deixar para trás. Sabe qual é o seu problema? Fernando continuou, o dedo ainda apontado. Você sempre sonhou alto demais para quem você é. Lembra daquela ideia ridícula que você tinha? De criar um aplicativo? Uma empresa? Você, Mariana, que mal sabia usar o computador? Eu ri tanto quando você me contou aquilo. E eu estava certo em rir. Porque olha onde você está agora. Que absurdo! Uma voz feminina gritou da multidão. Alguém chama a segurança. Fernando olhou na direção da voz com desdém. Segurança para quê? Não estou fazendo nada de errado. Só estou tendo uma conversa civilizada com minha ex-mulher. Não é, Mariana? Mariana não respondeu. Ela estava usando toda a sua energia para não deixar as lágrimas caírem. Não de tristeza, de raiva. Uma raiva tão grande que queimava por dentro como fogo. Ela queria gritar, queria contar tudo. Queria ver a cara de Fernando quando descobrisse a verdade. Mas algo dentro dela dizia para esperar. A hora certa ia chegar. Um funcionário do aeroporto finalmente se aproximou. Um homem jovem com cara de quem não ganhava o suficiente para lidar com esse tipo de situação. Com licença, está tudo bem aqui? Está ótimo. Fernando respondeu com um sorriso falso. Só estou matando a saudade da minha ex. Já estamos de saída. Ele se virou para Viviane e fez um gesto de vamos embora. Mas antes de ir, olhou uma última vez para Mariana com aquele sorriso de superioridade que ela tanto odiava. Foi bom te ver, Mariana. De verdade. Porque cada vez que eu te vejo, eu tenho certeza de que fiz a escolha certa. A Viviane é tudo que você nunca foi e nunca vai ser. Bonita, interessante, ambiciosa. Uma mulher de verdade. E com isso, eles se afastaram pela segunda vez, deixando Mariana ali, cercada de olhares curiosos e sussurros mal disfarçados. Ela fechou os olhos por um momento, tentando controlar a respiração. O coração batia tão forte que ela conseguia sentir as pulsações nas têmporas. Anos de terapia, anos de reconstrução, anos provando para si mesma que era capaz. E bastou um encontro com Fernando para tudo aquilo parecer desmoronar. Foi então que Mariana sentiu uma presença ao seu lado. Uma mulher havia se aproximado silenciosamente. Usava um uniforme elegante com um crachá dourado que indicava que trabalhava em uma área exclusiva do aeroporto. Tinha um sorriso gentil e olhos que transmitiam uma calma reconfortante. Senhora Duarte? A mulher perguntou em voz baixa, quase um sussurro. Mariana abriu os olhos, surpresa. Sim, sou eu. A funcionária se inclinou discretamente e sussurrou no ouvido de Mariana palavras que mudaram completamente o rumo daquela manhã. O jato está pronto e a equipe está aguardando. Se a senhora puder me acompanhar, vou levá-la por um caminho privativo. Peço desculpas pela demora em encontrá-la. Mariana sentiu o coração dar um salto. Não de ansiedade dessa vez. De alívio. De algo parecido com justiça poética. Claro, ela respondeu. Vamos. A funcionária sorriu e fez um gesto elegante indicando o caminho. Por aqui, senhora Duarte. Temos um carrinho esperando para levá-la diretamente ao hangar. Enquanto Mariana começava a seguir a funcionária, ela percebeu que Fernando e Viviane ainda estavam visíveis na distância, entrando em uma loja de grife. Eles não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Não faziam a menor ideia de quem realmente era a mulher que acabaram de humilhar na frente de dezenas de pessoas. E por alguma razão, Mariana não sentia mais raiva.
Sentia algo diferente, algo que se parecia muito com paz, porque ela sabia que em poucos minutos, sem precisar dizer uma única palavra, a verdade ia se revelar sozinha. E quando isso acontecesse, Fernando Machado ia entender que a mulher que ele chamou de sem valor valia mais do que ele jamais poderia sonhar. Enquanto o carrinho elétrico deslizava pelos corredores exclusivos do aeroporto, Mariana fechou os olhos por um momento e deixou a mente viajar para trás no tempo. As humilhações de Fernando ainda ecoavam na cabeça dela, mas agora misturadas com memórias que ela havia tentado enterrar durante anos. Memórias de um tempo em que ela acreditava que aquele homem era o amor da sua vida. Mariana conheceu Fernando numa festa de formatura de um amigo em comum. Ela tinha acabado de se formar em administração e estava cheia de sonhos. Queria empreender, criar algo próprio, deixar sua marca no mundo. Fernando era advogado recém-formado, bonito, eloquente, com aquele charme que fazia qualquer mulher se sentir especial. Quando ele se aproximou dela naquela noite e disse que nunca tinha visto um sorriso tão lindo, Mariana sentiu o coração disparar de um jeito que ela nunca tinha experimentado antes. Os primeiros meses foram mágicos. Fernando era atencioso, carinhoso, aparecia com flores sem motivo. Mandava mensagens dizendo que estava pensando nela. Ele ouvia os sonhos de Mariana com atenção, concordava com tudo, dizia que ela era brilhante e que juntos iam conquistar o mundo. Quando ele pediu ela em casamento num jantar à luz de velas, Mariana chorou de felicidade. Achava que tinha encontrado seu parceiro para a vida toda. O casamento aconteceu numa cerimônia linda, cercada de amigos e família. A mãe de Mariana, Dona Cecília, chorou o tempo todo de emoção. O pai, seu Antônio, entregou a filha no altar com um orgulho que transbordava pelos olhos. Tudo parecia perfeito. Tudo parecia um conto de fadas prestes a se realizar. Mas contos de fadas não existem na vida real. E Mariana aprendeu isso da pior forma possível. A mudança em Fernando foi gradual, tão sutil que Mariana demorou para perceber. Primeiro vieram os comentários pequenos. Ela preparava o jantar e ele dizia que a mãe dele fazia melhor. Ela se arrumava para sair e ele perguntava se ela não tinha uma roupa menos chamativa. Ela contava sobre uma ideia de negócio e ele soltava uma risadinha condescendente, dizendo que ela era fofa por sonhar tão alto. Com o tempo, os comentários ficaram mais pesados. Fernando começou a questionar a inteligência de Mariana na frente de amigos. Dizia que ela não entendia de economia, não entendia de política, não entendia de nada além de coisas de casa. E mesmo assim, criticava a forma como ela cuidava da casa também. Nada estava bom. Nada era suficiente. Mariana passou a se sentir pequena, incapaz, uma fraude que tinha enganado todo mundo, fazendo parecer que era competente. A melhor amiga de Mariana naquela época era uma mulher chamada Viviane. As duas se conheceram numa academia e rapidamente se tornaram inseparáveis. Viviane era divertida, sempre bem-humorada, e tinha o dom de fazer Mariana rir, mesmo nos piores dias. Quando Mariana começou a desabafar sobre os problemas no casamento, Viviane ouvia com atenção e oferecia conselhos. Dizia que Fernando era difícil, mas que todos os casamentos tinham altos e baixos. Dizia para Mariana ter paciência. O que Mariana não sabia era que Viviane havia conhecido Fernando muito antes daquelas conversas de academia. O que Mariana não sabia era que os conselhos de paciência tinham um propósito cruel por trás. O que Mariana não sabia era que sua melhor amiga estava tendo um caso com seu marido havia meses. A descoberta aconteceu da forma mais devastadora possível. Mariana havia saído mais cedo do trabalho porque estava se sentindo mal. Quando chegou em casa, ouviu barulhos vindos do quarto. Barulhos que não faziam sentido. Barulhos que fizeram o coração dela congelar no peito. Ela subiu as escadas em silêncio, cada degrau pesando como chumbo. A porta do quarto estava entreaberta. E o que Mariana viu do outro lado destruiu em segundos tudo que ela acreditava sobre amor, amizade e confiança. Fernando e Viviane estavam juntos, na cama que Mariana dividia com o marido, nas mesmas roupas de cama que ela havia lavado 2 dias antes. Os dois riam de alguma coisa, completamente à vontade, como se aquele fosse o lugar deles, como se Mariana não existisse. Ela não gritou, não chorou, não fez escândalo. Simplesmente ficou parada na porta,
sentindo o mundo desabar ao redor, como um castelo de cartas. Foi Fernando quem a viu primeiro. E a reação dele foi a pior parte de tudo. Ele não pediu desculpas. Não demonstrou arrependimento. Não tentou se explicar. Apenas olhou para Mariana com aquele mesmo ar de superioridade que ela conhecia tão bem e disse: "Você não esperava que eu fosse fiel para sempre, né? Olha para você. Olha para ela. Era óbvio que isso ia acontecer." Viviane nem teve a decência de parecer envergonhada. Apenas deu um sorriso pequeno, quase de pena, e disse: "Desculpa, amiga, mas você nunca foi mulher suficiente para ele." Aquela frase ficou gravada na alma de Mariana como ferro em brasa. Nunca foi mulher suficiente. Era isso que ela era? Era assim que as pessoas a enxergavam? O divórcio foi rápido e brutal. Fernando tinha os melhores advogados, conhecia todos os juízes, sabia exatamente como manipular o sistema a favor dele. Mariana ficou com quase nada. A casa foi vendida e o dinheiro foi dividido de forma que ela mal conseguiu alugar um apartamento pequeno na periferia. Os amigos em comum escolheram o lado de Fernando, porque ele era influente, poderoso e ninguém queria se indispor com um advogado bem-sucedido. Mariana se viu sozinha, completamente sozinha, sem casa, sem dinheiro, sem amigos, sem autoestima. A única pessoa que ficou do lado dela foi Beatriz, uma colega de trabalho que mal a conhecia direito, mas que teve a compaixão de oferecer seu sofá quando Mariana não tinha mais para onde ir. Foi no sofá de Beatriz que Mariana passou as piores semanas da sua vida. Chorava todas as noites. Mal conseguia comer. Não tinha forças para levantar. A voz de Fernando ecoava constantemente na cabeça dela, repetindo todas as humilhações, todas as críticas, todas as vezes que ele disse que ela não era capaz de nada. Numa dessas noites de insônia, Mariana encontrou um caderno velho na bolsa. Era o caderno onde ela anotava suas ideias de negócio anos atrás, antes de Fernando convencê-la a desistir de tudo. Ela abriu nas primeiras páginas e releu o que havia escrito. Uma ideia de aplicativo para conectar mulheres empreendedoras. Uma plataforma para compartilhar conhecimento, encontrar mentoras, conseguir investimento, algo que pudesse ajudar outras mulheres a realizarem seus sonhos. Fernando tinha rido dessa ideia. Tinha dito que era bobagem, que Mariana não tinha capacidade técnica para criar nada, que ela devia se contentar em ser esposa e parar de sonhar com coisas impossíveis. Mas naquela noite, sozinha no sofá de Beatriz, com o coração despedaçado e a autoestima em frangalhos, Mariana tomou uma decisão. Se Fernando achava que ela não era capaz, ela ia provar que ele estava errado. Se Viviane achava que ela nunca foi mulher suficiente, ela ia mostrar exatamente o tipo de mulher que ela podia se tornar. No dia seguinte, Mariana levantou do sofá e começou a estudar. Aprendeu programação pela internet, assistindo vídeos gratuitos de madrugada, enquanto trabalhava durante o dia para pagar as contas. Aprendeu sobre negócios, sobre investimentos, sobre marketing digital. Cada nova habilidade era uma vitória contra a voz de Fernando na cabeça dela. Beatriz percebeu a mudança e passou a incentivar Mariana. Emprestou dinheiro quando precisou. Ouviu os planos dela sem julgar. Acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Mariana. Teve dias em que ela quase desistiu. Teve noites em que a dor parecia grande demais para suportar. Mas toda vez que pensava em desistir, ela lembrava do dedo de Fernando apontado na cara dela. Lembrava do sorriso de Viviane. Lembrava de todas as vezes que disseram que ela não era suficiente. E continuava. O carrinho elétrico parou suavemente, trazendo Mariana de volta ao presente. A funcionária tocou gentilmente no braço dela. "Senhora Duarte, chegamos." Mariana abriu os olhos e viu à sua frente as portas duplas que levavam ao hangar privativo. Do outro lado daquelas portas estava o resultado de anos de trabalho, de lágrimas, de noites sem dormir, de nunca desistir mesmo quando tudo parecia impossível. Ela respirou fundo e sorriu. Fernando achava que ela nunca seria nada. Viviane achava que ela nunca foi mulher suficiente. Em poucos minutos, os dois iam descobrir o tamanho do erro que cometeram. As portas do hangar ainda estavam fechadas na frente de Mariana, mas a mente dela continuava viajando pelo passado. Antes de entrar naquele mundo de jatos e reuniões bilionárias, ela precisava lembrar de cada passo que a trouxe até ali.
Cada tropeço, cada queda, cada vez que levantou quando tudo dizia para ficar no chão. Depois daquelas semanas no sofá de Beatriz, Mariana conseguiu alugar um quartinho minúsculo nos fundos de uma casa de família. O espaço mal cabia uma cama de solteiro e uma mesinha que servia como escritório, cozinha e sala de jantar ao mesmo tempo. O banheiro era compartilhado com os donos da casa, um casal de idosos que olhava para ela com uma mistura de pena e curiosidade. Mas era um teto, era um começo. Durante o dia, Mariana trabalhava como atendente numa loja de departamentos. O salário era baixo, o trabalho era cansativo e os clientes às vezes eram grosseiros. Mas ela engolia cada frustração e guardava cada centavo que sobrava. À noite, quando chegava em casa exausta, ela abria o computador velho que Beatriz havia emprestado e estudava até os olhos arderem de cansaço. Programação foi a parte mais difícil. Mariana nunca tinha escrito uma linha de código na vida. Fernando sempre disse que ela não tinha cabeça para tecnologia, que isso era coisa de gente mais inteligente. Mas ela descobriu que Fernando estava errado sobre muitas coisas, inclusive sobre ela. Os primeiros meses foram de pura frustração. O código não funcionava, o aplicativo travava, os tutoriais pareciam escritos em outro idioma. Teve uma noite em que Mariana ficou 3 horas tentando resolver um erro que aparecia na tela, até descobrir que era apenas uma vírgula no lugar errado. Ela chorou de raiva, de cansaço, de vontade de desistir. Mas no dia seguinte, voltou a estudar. Beatriz se tornou muito mais que uma amiga nesse período. Era conselheira, incentivadora e às vezes a única pessoa que impedia Mariana de afundar na escuridão. Quando Mariana dizia que não ia conseguir, Beatriz respondia com firmeza: "Você já conseguiu sobreviver ao pior. O resto é detalhe." E de alguma forma, aquelas palavras simples davam força para continuar. Depois de quase 1 ano de trabalho solitário, Mariana finalmente tinha algo para mostrar. Uma versão básica do aplicativo, ainda cheia de defeitos, mas funcional. A ideia era simples e poderosa. Uma plataforma onde mulheres empreendedoras podiam se conectar, trocar experiências, encontrar mentoras e até conseguir investimento para seus negócios. Um espaço seguro para sonhar grande sem ser ridicularizada. O problema era que ninguém queria investir numa mulher desconhecida, sem experiência, com um aplicativo feito no computador emprestado. Mariana bateu em dezenas de portas. Mandou centenas de e-mails. Participou de feiras de empreendedorismo, onde era ignorada pelos investidores que preferiam conversar com homens de terno. A resposta era sempre a mesma: interessante, mas não é para nós. O momento mais difícil veio numa quinta-feira chuvosa, quando Mariana recebeu a última rejeição de uma lista de 15 investidores que ela havia contatado. O e-mail era curto e frio. "Não vemos potencial comercial na sua proposta. Boa sorte em seus projetos futuros." Ela leu aquelas palavras sentada no chão do quartinho alugado, com a chuva batendo na janela e as lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela noite, Mariana quase desistiu de verdade. Pegou o caderno onde havia anotado a ideia original e pensou em jogá-lo no lixo. Para que continuar? Fernando tinha razão. Ela não era capaz, nunca seria ninguém. Era melhor aceitar a realidade e parar de se iludir. Foi então que o celular tocou. Era Beatriz. "Você viu o e-mail que eu te mandei?" Mariana não tinha visto. Abriu a caixa de entrada com as mãos tremendo e encontrou uma mensagem encaminhada. Era de um homem chamado Roberto Mendes, fundador de um fundo de investimentos focado em tecnologia. Ele tinha visto a apresentação de Mariana numa das feiras que ela participou e queria marcar uma reunião. "Achei seu projeto interessante", dizia o e-mail. "Gostaria de conversar sobre possibilidades de investimento. Quando você tem disponibilidade?" Mariana leu aquelas palavras 3 vezes para ter certeza de que não estava sonhando. Depois ligou para Beatriz e as duas choraram juntas no telefone por 10 minutos. A reunião com Roberto Mendes aconteceu numa terça-feira ensolarada que Mariana nunca esqueceu. Ela estava nervosa, com as mãos suando e a voz tremendo, mas apresentou seu projeto com toda a paixão que sentia. Falou sobre mulheres que tinham sonhos, mas não tinham apoio. Falou sobre o quanto ela mesma havia sido diminuída por pessoas que deviam ter sido parceiras. Falou sobre a importância de criar espaços onde talento importasse mais que aparência ou conexões. Roberto ouviu em silêncio.
Quando Mariana terminou, ele ficou alguns segundos calado, apenas olhando para ela. Depois disse 5 palavras que mudaram tudo. Eu acredito em você, Mariana. O primeiro investimento foi modesto, mas suficiente para Mariana largar o emprego na loja e se dedicar integralmente ao aplicativo. Ela contratou uma desenvolvedora chamada Carla para ajudar com a parte técnica, e as duas trabalharam durante meses para aprimorar cada detalhe da plataforma. O lançamento aconteceu sem festa, sem marketing grandioso, apenas um post nas redes sociais e muita esperança. Na primeira semana, o aplicativo teve 200 downloads. Mariana ficou emocionada. Na segunda semana, foram 1.000. No primeiro mês, 10.000. As mulheres estavam encontrando umas às outras, formando redes de apoio, criando negócios juntas. O sonho que Fernando chamou de bobagem estava se tornando realidade. O crescimento depois disso foi explosivo. Uma revista de negócios fez uma matéria sobre a plataforma. Uma influenciadora famosa recomendou o aplicativo para suas seguidoras. Investidores que antes tinham ignorado Mariana agora ligavam implorando para participar das próximas rodadas de investimento. Em poucos anos, aquele projeto feito num quartinho alugado se transformou numa das maiores empresas de tecnologia voltada para mulheres no país. Mas Mariana fez uma escolha que poucos entenderam. Ela se recusou a aparecer. Nada de entrevistas em televisão. Nada de capas de revista com seu rosto. Nada de redes sociais ostentando sucesso. Ela queria que o foco fosse sempre nas mulheres que a plataforma ajudava, não nela mesma. A imprensa sabia que existia uma fundadora misteriosa por trás do império, mas poucos conheciam seu rosto ou sua história. Débora foi contratada como assessora pessoal quando a empresa começou a crescer exponencialmente. Era ela quem cuidava da agenda de Mariana, das reuniões com investidores, das viagens de negócios. Era ela quem garantia que Mariana pudesse continuar invisível enquanto comandava um império bilionário nos bastidores. Beatriz se tornou diretora de operações da empresa. Foi a primeira contratação oficial que Mariana fez, antes mesmo de ter dinheiro para pagar um salário decente. Você acreditou em mim quando eu não acreditava, Mariana disse no dia da contratação. Agora vamos construir isso juntas. Roberto Mendes continuou como investidor e conselheiro, sempre repetindo para quem quisesse ouvir que Mariana era a empreendedora mais determinada que ele já havia conhecido. Ela transforma rejeição em combustível, ele costumava dizer. Quanto mais dizem que ela não consegue, mais ela prova que consegue. E Fernando? Fernando não fazia ideia de nada disso. Para ele, Mariana continuava sendo aquela mulher sem valor que ele havia descartado anos atrás. Viviane e ele seguiam a vida ostentando nas redes sociais, viajando para lugares caros, exibindo uma felicidade fabricada para os seguidores. Nenhum dos dois jamais se deu ao trabalho de procurar saber o que tinha acontecido com Mariana depois do divórcio. Para eles, ela simplesmente tinha deixado de existir. Até aquela manhã no aeroporto, a funcionária tocou novamente no braço de Mariana, trazendo-a completamente de volta ao presente. Senhora Duarte, está tudo bem? A equipe está aguardando. Mariana sorriu e assentiu. Está tudo perfeito. Vamos. As portas duplas se abriram e a luz do hangar inundou o corredor. Lá estava ele. O jato executivo que valia mais de 80 milhões de reais, com o logo discreto da empresa de Mariana na lateral. A equipe uniformizada aguardava em fila, sorrindo com respeito genuíno. O comandante se aproximou e estendeu a mão. Bem-vinda, senhora Duarte. Está tudo pronto para a decolagem. Mariana apertou a mão dele, sentindo uma emoção que era difícil de descrever. Não era orgulho de ser rica. Era gratidão por ter sobrevivido. Era paz por ter transformado dor em propósito. Era a certeza de que a mulher que Fernando chamou de sem valor tinha construído algo que ele jamais seria capaz de imaginar. E em algum lugar daquele aeroporto, completamente alheio à verdade, Fernando Machado continuava acreditando que tinha vencido. Ele não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. O hangar privativo era um mundo completamente diferente do saguão caótico onde Mariana havia sido humilhada minutos antes. Tudo ali respirava sofisticação discreta. O piso impecável refletia as luzes suaves do teto.
O silêncio era quebrado apenas pelo som distante de motores sendo aquecidos. E no centro de tudo, majestoso como uma águia prestes a levantar voo, estava o jato executivo que representava tudo o que Mariana havia conquistado. A aeronave era impressionante. Linhas elegantes, pintura perolada que brilhava mesmo na luz artificial, e na lateral, discreto mas inconfundível, o logo da empresa que Mariana havia construído do zero. A equipe de bordo aguardava em posição, uniformes impecáveis, sorrisos genuínos de quem sabia exatamente quem estava prestes a embarcar. O comandante, um homem de cabelos grisalhos e postura militar chamado Capitão Moreira, se aproximou com passos firmes e estendeu a mão para Mariana. Senhora Duarte, é sempre uma honra. O plano de voo para São Paulo está confirmado. Tempo estimado de 45 minutos. Mariana apertou a mão dele com um sorriso. Obrigada, capitão. Como está a família? Muito bem, senhora. Minha filha perguntou de você. Disse que o aplicativo ajudou ela a encontrar uma mentora para o negócio de confeitaria. Que maravilha. Manda um abraço para ela. Esse era o tipo de conversa que Mariana fazia questão de ter. Conhecer as pessoas pelo nome. Saber suas histórias. Lembrar que por trás de cada funcionário existia uma vida inteira acontecendo. Fernando nunca entendeu isso. Para ele, empregados eram invisíveis, ferramentas que existiam apenas para servi-lo. Débora apareceu no topo da escada do jato, tablet na mão, com aquela expressão de quem já tinha 1000 tarefas organizadas para as próximas horas. Mariana, os investidores confirmaram presença para as 14 horas. A documentação da fundação está pronta para assinatura. E a Beatriz mandou dizer que a surpresa está preparada. Que surpresa? Débora sorriu misteriosamente. Você vai descobrir quando chegarmos. Mariana balançou a cabeça, acostumada com os segredos bem intencionados da equipe. Começou a subir a escada do jato, sentindo a textura do corrimão polido sob os dedos. Cada degrau era um lembrete silencioso da distância que ela havia percorrido desde aquele quartinho alugado nos fundos de uma casa de família. Foi então que aconteceu. Uma voz estridente cortou o ar do hangar, vinda de algum lugar atrás das barreiras de segurança. Uma voz que Mariana conhecia bem demais. Não pode ser. Fernando, olha, é ela! Mariana se virou devagar, o coração acelerando contra a vontade. Do outro lado de uma parede de vidro panorâmico que separava o hangar do corredor de trânsito de passageiros, estavam Fernando e Viviane. Os dois haviam parado no meio do caminho, claramente a caminho do portão de embarque do voo para Paris, e agora olhavam para dentro do hangar com expressões de absoluta incredulidade. Fernando estava com a boca literalmente aberta. A revista que ele carregava nas mãos escorregou e caiu no chão sem que ele percebesse. Viviane apertava o braço dele com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, os olhos arregalados fixos em Mariana, no jato, na equipe uniformizada, em tudo aquilo que não fazia sentido nenhum na cabeça dela. Aquilo é um jato privado? Viviane gaguejou. Fernando, o que está acontecendo? Fernando não respondeu. Não conseguia. Seu cérebro estava tentando processar uma informação que simplesmente não cabia na realidade que ele havia construído. A mulher sem valor. A coitada que não sabia fazer nada. A ex-esposa que ele havia humilhado publicamente não tinha uma hora atrás. Essa mesma mulher estava parada na escada de um jato executivo sendo tratada como realeza por uma equipe inteira. Deve ser um engano, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Viviane. Ela deve estar trabalhando ali, faxineira ou algo assim. Mas no fundo, Fernando sabia que não era isso. A forma como o comandante havia cumprimentado Mariana. A forma como a mulher de tablet falava com ela. A forma como ela subia aquelas escadas com a naturalidade de quem fazia aquilo todos os dias. Nada daquilo era postura de funcionária. Um homem elegante que caminhava pelo mesmo corredor parou ao lado de Fernando, percebendo a cena estranha. Era Gustavo Ribeiro, um empresário conhecido no circuito de negócios de São Paulo, dono de uma rede de hotéis de luxo. Ele olhou para o hangar, viu Mariana e um sorriso de reconhecimento surgiu no rosto dele. Vocês conhecem a Mariana Duarte? Gustavo perguntou casualmente, sem perceber a tensão no ar. Fernando se virou para ele com o rosto pálido. Mariana Duarte?
a fundadora da Conecta Mulheres, Gustavo explicou, como se fosse óbvio. Uma das empresárias mais bem-sucedidas do país. Dizem que a empresa dela vale mais de 2 bilhões agora. Incrível, né? E ela faz questão de manter um perfil baixo. Quase ninguém conhece o rosto dela. Viviane soltou um som estrangulado. Algo entre um engasgo e um gemido. 2 bilhões? Pelo menos é o que os jornais de negócios estimam. Gustavo continuou, completamente alheio ao terremoto que estava causando. Eu tentei uma reunião com ela 3 vezes. Nunca consegui. Ela é muito seletiva com quem faz negócios. Ele olhou novamente para o hangar e suspirou. Aquele jato é lindo, não é? Dizem que custou mais de 80 milhões. Mas para quem vale bilhões, é troco. Fernando sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se apoiar na parede de vidro para não cair. A mulher sem valor. A coitada. A fracassada que ele havia abandonado sem um pingo de remorso. Essa mulher valia mais de 2 bilhões de reais. Essa mulher tinha um jato de 80 milhões. Essa mulher era uma das empresárias mais bem-sucedidas do país. E ele havia acabado de humilhá-la no meio de um aeroporto lotado. Viviane estava em estado de choque. A boca abria e fechava sem produzir sons, como um peixe fora d'água. Todas as piadas que ela havia feito, todos os comentários maldosos, todas as risadas cruéis. Tudo aquilo ecoava agora na cabeça dela como uma sentença de arrependimento eterno. Eu preciso falar com ela, Fernando disse de repente, tentando encontrar a entrada para o hangar. Eu preciso explicar. Explicar o quê? Viviane interrompeu com voz esganiçada. Que você é um idiota? Que você largou uma mulher que vale bilhões para ficar comigo? A verdade daquela frase atingiu Fernando como um soco no estômago. Ele olhou para Viviane e pela primeira vez viu algo diferente nos olhos dela. Não era mais admiração ou desejo. Era cálculo. Era a mente de Viviane processando que ela havia apostado no cavalo errado. Senhor, essa área é restrita. Um segurança se aproximou quando Fernando tentou abrir uma porta lateral. Apenas pessoal autorizado. Você não entende, eu conheço aquela mulher. Ela é minha ex-esposa. O segurança olhou para Fernando com uma expressão que misturava ceticismo e diversão. Senhor, a senhora Duarte não recebe visitas não agendadas. Se o senhor tiver um assunto profissional, pode entrar em contato com a assessoria da empresa. Mas eu... Senhor, por favor, não me obrigue a chamar reforços. Fernando recuou, humilhado de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Sempre foi ele quem barrava os outros. Sempre foi ele quem decidia quem merecia atenção e quem devia ser ignorado. E agora estava ali, do lado de fora, sendo impedido de se aproximar da mulher que ele jurava não valer nada. Do outro lado do vidro, Mariana havia parado no topo da escada do jato. Ela se virou uma última vez e olhou diretamente para onde Fernando e Viviane estavam. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, os olhos dela encontraram os dele através do vidro. Fernando esperava ver raiva, esperava ver rancor, esperava ver algum tipo de satisfação vingativa no olhar dela. Mas não havia nada disso. O que ele viu foi muito pior. Mariana olhou para ele com uma calma absoluta, uma paz que vinha de quem havia superado completamente o passado. Não havia ódio naquele olhar, não havia desprezo. Havia apenas indiferença. A indiferença de quem olha para uma pessoa que não significa mais absolutamente nada. E então Mariana fez algo que destruiu Fernando mais do que qualquer palavra poderia destruir. Ela simplesmente deu um pequeno aceno. Um aceno educado, como se ele fosse um conhecido distante que ela mal lembrava. E entrou no jato sem olhar para trás. As portas da aeronave se fecharam. Os motores aumentaram a rotação. E em poucos minutos, o jato começou a taxiar em direção à pista de decolagem. Fernando ficou parado ali, olhando através do vidro, vendo o jato de 80 milhões de reais levar embora a mulher que ele havia chamado de sem valor. A mulher que ele havia abandonado. A mulher que havia se tornado tudo aquilo que ele sempre quis ser, mas nunca conseguiu. Quando o jato finalmente decolou e desapareceu no céu, Fernando percebeu que Viviane não estava mais ao lado dele. Ela havia ido embora sem dizer uma palavra. E pela primeira vez na vida, Fernando Machado entendeu o que era se sentir verdadeiramente sozinho. Fernando Machado ficou parado no mesmo lugar por vários minutos,
depois que o jato desapareceu no horizonte. As pernas não obedeciam. O cérebro não processava. Tudo o que ele conseguia fazer era olhar para aquele céu vazio, onde segundos antes estava a aeronave de 80 milhões de reais, levando embora a mulher que ele havia chamado de sem valor. 2 bilhões. A frase ecoava na cabeça dele como um sino quebrado. Mariana valia 2 bilhões de reais. A mesma Mariana que ele humilhou na frente de dezenas de pessoas. A mesma Mariana que ele abandonou achando que estava fazendo um favor para si mesmo. A mesma Mariana que ele jurava que nunca seria nada na vida. Quando finalmente conseguiu se mover, Fernando percebeu que estava sozinho. Viviane havia desaparecido sem deixar rastro. Ele olhou ao redor, procurando aquela cabeleira loira entre a multidão, mas não encontrou nada. Pegou o celular com as mãos tremendo e discou o número dela. Caixa postal. Tentou de novo. Caixa postal. Na terceira tentativa, uma mensagem automática informou que aquele número havia bloqueado suas ligações. Fernando sentiu o estômago afundar. Viviane não podia ter feito isso. Não depois de tudo. Não depois de 3 anos juntos. Não depois de todas as viagens, todos os presentes, todas as promessas de um futuro brilhante. Ela não podia simplesmente ter ido embora assim. Com os dedos ainda tremendo, ele abriu o Instagram de Viviane. O que viu fez o sangue gelar nas veias. A última postagem era de 5 minutos atrás. Uma foto dela no aeroporto, sorrindo para a câmera como se nada tivesse acontecido, com uma legenda que destruiu Fernando completamente. Novo capítulo da minha vida começando agora. Às vezes a gente precisa reconhecer quando apostou no cavalo errado e ter coragem de mudar de direção. Sozinha e pronta para o que vier. Recomeço. Mulher forte, novos ares. Os comentários já estavam chegando. Amigas dela mandando apoio. Emojis de coração. Perguntas curiosas sobre o que havia acontecido. E Viviane respondendo com indiretas que claramente se referiam a Fernando, sem mencionar o nome dele. Mas isso não foi o pior. Enquanto Fernando ainda tentava processar a traição de Viviane, seu celular começou a vibrar sem parar. Notificações do WhatsApp, mensagens de colegas de trabalho, chamadas perdidas de números que ele não reconhecia. Algo estava acontecendo, algo grande, e ele não fazia ideia do que era. Foi então que um rapaz de uns 20 anos passou por ele, olhou para seu rosto, olhou para o celular e voltou a olhar para o rosto com uma expressão de reconhecimento chocado. "Cara, você é o maluco do vídeo?" O rapaz exclamou alto o suficiente para várias pessoas ao redor ouvirem. "O que humilhou a bilionária?" Fernando sentiu o mundo girar. "Que vídeo? Está bombando no Twitter. Já tem mais de 200 mil visualizações." O rapaz mostrou a tela do celular para Fernando. E ali, em alta definição, estava ele mesmo, apontando o dedo na cara de Mariana, gritando que ela nunca foi nada, rindo junto com Viviane enquanto a humilhava publicamente. Cada palavra, cada gesto, cada expressão de desprezo estava registrada para o mundo inteiro ver. O título do vídeo era devastador. Advogado arrogante humilha ex-esposa no aeroporto sem saber que ela é bilionária. Assista até o final. Fernando agarrou o celular do rapaz e começou a ler os comentários. Cada um era pior que o anterior. Que homem nojento! Espero que a carreira dele acabe. A cara dele quando descobriu quem ela era deve ter sido impagável. Alguém sabe o nome desse advogado? Quero saber para nunca contratar. Justiça. Ele merece ser humilhado publicamente também. A melhor vingança dela foi o sucesso. Rainha. Fernando devolveu o celular para o rapaz e saiu andando sem rumo. As pessoas no saguão começavam a olhar para ele de forma diferente. Algumas apontavam discretamente. Outras tiravam fotos sem nem tentar disfarçar. O homem que minutos antes se achava o rei do mundo agora era o vilão de um vídeo viral que se espalhava pela internet como fogo em palha seca. O celular dele vibrou novamente. Dessa vez era uma mensagem do sócio do escritório de advocacia. "Fernando, precisamos conversar urgente. Liga para mim assim que puder." Outra mensagem, dessa vez de um cliente importante. "Vi o vídeo. Estou reconsiderando nossa parceria profissional." E mais uma de outro cliente. "Dr. Fernando, acho melhor procurarmos outro advogado para o nosso caso.
Não quero minha empresa associada a esse tipo de comportamento. Fernando sentiu as pernas fraquejarem. Procurou um banco vazio e se sentou pesadamente, a cabeça entre as mãos. Em menos de 1 hora, sua vida havia desmoronado completamente. A namorada havia ido embora. A reputação estava sendo destruída nas redes sociais. Os clientes estavam abandonando o escritório. E tudo por causa de 10 minutos de arrogância no saguão de um aeroporto. O celular tocou. Era seu sócio, Maurício Campos, ligando diretamente. Fernando atendeu com a voz fraca. Maurício. Fernando, que história é essa do vídeo? Você enlouqueceu? Foi um mal-entendido. Eu não sabia quem ela era. Não sabia? E isso justifica tratar qualquer pessoa daquela forma? Fernando, você sabe quantos clientes já ligaram nas últimas 2 horas? Quantos? 7. 7 clientes querendo rescindir contrato. E isso é só o começo. O vídeo está em todos os lugares. Jornalistas estão ligando para o escritório pedindo posicionamento. Fernando fechou os olhos, sentindo o peso de cada palavra. Olha, Maurício continuou com voz grave. Vou ser direto com você. Acho melhor você tirar umas férias, longas. Ficar longe do escritório até essa poeira baixar, se é que vai baixar. Você está me afastando? Estou te dando uma chance de não afundar o barco inteiro junto com você. Pensa nisso. A ligação foi encerrada sem despedida. Fernando ficou olhando para a tela do celular, vendo as notificações continuarem chegando. Cada uma era mais um tijolo sendo removido da construção que ele havia levado anos para erguer. Carreira, reputação, relacionamento. Tudo ruindo ao mesmo tempo. Uma senhora de idade passou por ele e parou. Fernando ergueu os olhos, esperando mais julgamento, mais dedos apontados. Mas a mulher apenas o olhou com algo parecido com pena. Moço, ela disse suavemente. Eu vi o que aconteceu ali no saguão. Vi tudo desde o começo. Fernando não respondeu. Não tinha forças. Sabe o que minha avó sempre dizia? A senhora continuou. Dizia que a gente colhe o que planta. Às vezes demora, mas sempre colhe. Pônei foi embora, deixando Fernando sozinho com o peso daquela verdade simples. Ele finalmente se levantou e caminhou até o balcão da companhia aérea. A passagem para Paris. Pelo menos isso ele ainda tinha. Pelo menos podia sair do país, ficar longe por algumas semanas, esperar a tempestade passar. Boa tarde, ele disse para a atendente. Tenho uma reserva para o voo das 15 horas para Paris. Fernando Machado. A atendente digitou o nome dele no sistema e franziu a testa. Senhor, sua reserva foi cancelada há aproximadamente 40 minutos. Cancelada? Por quem? Pela senhora Viviane Melo. Ela era a titular do cartão de crédito usado na compra. Fernando sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Viviane havia pago as passagens. Viviane tinha acesso aos cartões dele. Viviane sempre cuidava das finanças do casal porque ele achava esse tipo de coisa trabalho menor. Posso comprar outra passagem agora? Ele disse, tirando a carteira do bolso. Qualquer classe, qualquer horário. Passou o cartão de crédito. Recusado. Tentou outro. Recusado. Tentou o cartão de débito. Saldo insuficiente. Fernando olhou para a tela do caixa eletrônico mais próximo e viu a verdade nua e crua. Viviane não havia apenas ido embora. Ela havia levado tudo o que podia levar junto. Anos de economia, investimentos, o dinheiro que ele achava que estava seguro, a mesma mulher que ele exibiu como troféu, a mesma que ele usou para humilhar Mariana, havia feito com ele exatamente o que ele fez com a ex-esposa no divórcio. Fernando saiu do aeroporto cambaleando, sem saber para onde ir. O apartamento de luxo que ele dividia com Viviane estava no nome dela. O carro importado estava no nome dela. Tudo que ele achava que possuía, na verdade, nunca foi dele. Do lado de fora do terminal, a tarde estava ensolarada, bonita, cheia de pessoas vivendo suas vidas normais. Mas para Fernando, o sol parecia zombar dele. Cada raio de luz era um lembrete de que ele estava completamente sozinho, completamente arruinado, completamente destruído. E em algum lugar do céu, a 40 mil pés de altitude, Mariana Duarte voava em direção a um futuro brilhante, sem fazer ideia de que a justiça poética já havia feito seu trabalho. Fernando Machado,
O homem que jurava que a ex-esposa nunca seria nada, agora não tinha absolutamente nada. E a ironia dessa verdade era mais cruel do que qualquer vingança que Mariana pudesse ter planejado. O jato pousou suavemente no aeroporto de Congonhas às 13h42. Mariana olhou pela janela e viu o carro executivo já esperando na pista, exatamente como Débora havia organizado. Tudo estava perfeitamente cronometrado para a reunião mais importante da sua vida. Durante o voo, Mariana havia tentado se concentrar nos documentos da fundação, mas a mente insistia em vagar para o encontro no aeroporto. Não por arrependimento ou raiva. Essas emoções já não faziam parte do repertório dela quando o assunto era Fernando. O que ela sentia era algo parecido com gratidão. Gratidão estranha, quase inexplicável, mas genuína, porque foi Fernando quem a quebrou. Mas foi nos pedaços quebrados que ela encontrou a força para se reconstruir de um jeito que jamais teria imaginado. Senhora Duarte, chegamos! O capitão Moreira anunciou pelo sistema de som interno. Foi um prazer, como sempre. Mariana agradeceu à equipe e desceu as escadas do jato com o coração batendo mais forte que o normal. Em poucos minutos estaria na sede da empresa, assinando os documentos que oficializariam a criação da Fundação Recomeço. Um projeto dedicado a ajudar mulheres que, assim como ela um dia, haviam perdido tudo e precisavam de uma chance para reconstruir suas vidas. O trajeto até o escritório foi rápido. São Paulo fervilhava do lado de fora das janelas do carro, milhões de pessoas vivendo suas próprias batalhas, carregando suas próprias cicatrizes. Mariana pensou em quantas daquelas mulheres estavam naquele exato momento passando pelo que ela passou, sozinhas, assustadas, achando que não eram capazes de nada. A Fundação Recomeço existia para dizer a cada uma delas que estavam erradas. Quando o carro parou na frente do prédio espelhado que abrigava a sede da Conecta Mulheres, Débora já estava esperando na calçada, mas havia algo diferente no rosto dela, um sorriso contido, quase travesso, que Mariana conhecia bem. "O que você está aprontando?" Mariana perguntou ao descer do carro. "Eu? Nada. Mas a Beatriz pode estar aprontando alguma coisa." "A famosa surpresa? Você vai descobrir em aproximadamente 3 minutos." Mariana balançou a cabeça e entrou no prédio. O saguão estava diferente. Havia flores por toda a parte, arranjos lindos que perfumavam o ambiente inteiro. Funcionários sorriam de um jeito cúmplice, como se todos soubessem de algo que ela não sabia. O elevador subiu até o último andar, onde ficava a sala de reuniões principal. Mariana respirou fundo quando as portas se abriram. Caminhou pelo corredor, empurrou a porta dupla e parou imediatamente. A sala estava cheia de gente, mas não eram investidores, não eram executivos, não eram advogados com documentos para assinar. Eram mulheres, dezenas de mulheres de todas as idades, de todas as aparências, de todas as histórias. Mulheres que Mariana havia ajudado através da plataforma ao longo dos anos. Empreendedoras que encontraram mentoras, mães solo que conseguiram investimento para seus negócios, jovens que descobriram que seus sonhos eram válidos. Todas ali, reunidas, olhando para ela com olhos marejados e sorrisos enormes. E na frente de todas elas, segurando um buquê de flores simples do campo, estava uma senhora de cabelos brancos e olhos que Mariana reconheceria em qualquer lugar do universo. Dona Cecília, sua mãe. Mariana sentiu as lágrimas virem antes mesmo de conseguir processar o que estava acontecendo. Sua mãe morava no interior, tinha dificuldade para viajar, não gostava de avião. Como ela estava ali? "Minha filha", Dona Cecília disse com aquela voz suave que Mariana ouvia nos sonhos. Eu não podia perder esse momento por nada. Mariana atravessou a sala e abraçou a mãe com uma força que vinha de anos de saudade, de batalhas travadas sozinha, de noites em que tudo o que ela queria era um colo para chorar. Dona Cecília a segurou firme, afagando seus cabelos como fazia quando ela era criança. "Eu tenho tanto orgulho de você", a mãe sussurrou. "Tanto orgulho." Beatriz se aproximou com os olhos vermelhos. "Surpresa. Eu trouxe ela de jatinho ontem. Ela quase teve um troço, mas sobreviveu." "Beatriz, você é impossível", Mariana disse entre lágrimas e risos. "Eu sei. É por isso que você me ama." A reunião que se seguiu foi completamente diferente do que Mariana havia planejado.
Em vez de uma cerimônia formal com advogados e investidores, foi uma celebração. Cada mulher presente teve a chance de contar sua história, de agradecer pelo que a plataforma havia feito por ela, de mostrar para Mariana o impacto real do trabalho que ela nem sempre conseguia enxergar do escritório. Uma jovem de 20 e poucos anos contou como havia conseguido abrir sua primeira loja de roupas graças a uma mentora que encontrou no aplicativo. Uma mãe de 3 filhos explicou como o investimento que recebeu através da plataforma salvou sua família da falência. Uma senhora de 60 anos, que havia recomeçado do zero após um divórcio tardio, mostrou fotos do restaurante que agora era o mais popular do bairro dela. Cada história era uma prova viva de que sonhos importam, de que recomeçar é possível, de que nenhuma mulher precisa aceitar quando dizem que ela não é capaz. Quando chegou a hora de assinar os documentos da Fundação Recomeço, Mariana pediu que sua mãe ficasse ao lado dela. Dona Cecília segurou a mão da filha enquanto ela assinava cada página, cada cláusula, cada compromisso de ajudar outras mulheres a encontrarem o caminho que ela um dia encontrou. Seu pai estaria tão orgulhoso, Dona Cecília disse baixinho. Ele sempre soube que você ia fazer coisas grandes. Mariana sorriu lembrando do seu Antônio, que havia partido alguns anos antes, mas cujo amor ela ainda carregava no coração. Eu sei, mãe. Eu sei. A tarde se transformou em noite sem que ninguém percebesse. Quando finalmente as últimas convidadas foram embora e o escritório ficou em silêncio, Mariana caminhou até a janela e olhou para a cidade iluminada lá embaixo. Pensou em Fernando, sozinho em algum lugar, colhendo os frutos amargos que ele mesmo havia plantado. Não sentiu satisfação com isso. Não sentiu alegria. Sentiu apenas uma paz profunda de saber que a vida dela não dependia mais dele. Nunca mais dependeria. Pensou em Viviane, que um dia foi sua amiga e que escolheu um caminho de traição e falsidade. Torceu silenciosamente para que ela um dia encontrasse algo verdadeiro para preencher o vazio que claramente carregava por dentro. E pensou em si mesma, na Mariana de anos atrás, chorando no sofá de Beatriz, achando que a vida tinha acabado. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela mulher, diria apenas uma coisa: aguenta firme, o melhor ainda está por vir. A Dona Cecília se aproximou e ficou ao lado da filha, olhando à mesma vista. No que você está pensando, minha filha? Mariana sorriu. Estou pensando que a melhor vingança não é fazer o outro sofrer. É ser tão feliz que a opinião dele não importa mais. Isso é muito bonito. É a verdade, mãe. A mais pura verdade. As duas ficaram ali em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a presença uma da outra. Depois, Dona Cecília segurou o rosto da filha entre as mãos enrugadas e olhou nos olhos dela com todo o amor do mundo. Mariana, você provou que nenhuma pessoa tem o poder de definir quem você é. Só você pode fazer isso. E olha o que você escolheu ser. Mariana abraçou a mãe uma última vez naquela noite, e enquanto sentia o calor daquele abraço, entendeu que havia vencido de verdade. Não porque tinha dinheiro. Não porque tinha um jato. Não porque Fernando havia sido humilhado. Ela havia vencido porque estava em paz. Porque tinha propósito. Porque acordava todos os dias sabendo que sua vida tinha significado. E isso, nenhum homem, nenhuma traição, nenhuma humilhação jamais poderia tirar dela. Mariana Duarte havia aprendido a lição mais valiosa que existe. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que os outros pensam dela. Está no que ela faz com as cicatrizes que a vida deixou. Actualiza. Esa cintura de Shakira. Actualiza, actualiza. ¿Qué es esto? Plata. No seas así. Es que, ¿cómo más los voy a entretener si voy a estar aquí picando todo el rato? Tengo que hacer contenido de alguna forma, chicos. ¿Qué hay ahí? Un asqueroso viene, empieza a hablar. Dile, la música está fuerte, no te puedo escuchar. Actualiza, ma, actualiza. Dio miedo que
Dios mío, qué grandes las letras de la barra alimentaria. Chica, soy ciega, ¿ok? No puedo, si le bajo me incomoda un poco. Necesito tenerlo así. Aparte, yo estoy jugando en una tele. Ya bueno, ya lo paso. Chica, ¿esto quieres ver? No veo una polla. ¿Cómo estás? Lindo pelazo, muchas gracias. ¿Qué tal todo? Bien, al principio. Mira, ni siquiera puedo ver. Horrible. Porque me empecé a buguear con todo. Y empezó a hacer todo mal. Y se me empezaron a buguear las cosas. Y todo mal. Pero ahora todo bien. Ya, ahí yo creo que está. Voy a bajar ahí. Prohibido el viewer explaining. Necesito una canción más cantable. Esta canción no me motiva. No me motiva a estar cantando. Basta, ¿no? God damn. Modérame así, no. Pose. ¿Qué es esto? Modéralo así, no. Pose. Sync. ¿Y yo para qué quiero sync? Bueno, para algo lo querré. Pose. Sí, nomás. Pose. Es que esta no me la sé. Tienen un montón de mods. ¿Qué es esto? Perma. Chiquillos, podemos tener un... Nah. Vamos a tener una cafetería para que sea la tapadera de que tenemos una fábrica ilegal de dinosaurios, ¿ok? Au. Pose. ¡Ah, la tontera! Me estresa. Ya. Pose. Lavado de dinero, claro. Mushroom people, the niña wanna stay. Can't believe you. Let your mother pray. Sí, ustedes tienen que ser conscientes que yo en algún momento voy a tener que rolear. ¿Ok? Así que ustedes quiero que se preparen mentalmente para eso. Fuerte. Pero bueno, parte del oficio. Mushroom people sitting ya wanna stay. Can't believe you. Let your mother pray. Sugar. Suárez, right my pocket. Yeah, right my pocket. Oh, baby. She's old. Quiero saber qué es eso como de 4 ojos. La kombucha.
mucha mushroom people. They think you're gonna stay. Can't believe you. Can't believe you. Let your mother. Como marcar el territorio un poco. Ay, sí. Porque quiero minar. Entonces, pero antes de minar me gustaría como marcar así. Esto es mío. I'm feeling better. What do I feel? What do I say? Se me acabó. Me quedé sin antorchas. In the end that goes away. In the end that goes away. What do I feel? What do I say? In the end that goes away. 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 ¿Qué cojones es eso? Yo ahora solo vengo por hierro. Baby no money. Baby no money. No me sé esta canción del bebé no money. No sé si pura canción del bebé no money. Mi canción. Mi canción. Oye, tú no vas a venir a decirme qué poner y qué no poner en mi música, ¿ok? La 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 la. Más o menos esto va a ser el primer piso. ¿Lo visualizan? Porque aquí, ya, ok, yo sí lo veo. Aquí entramos. Aquí está el recibidor. Aquí pero está la escalera para el segundo piso. Ya, pero ¿para qué decirlo aquí en el stream? I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Quiero ser tu bebé. I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Ricky cucu caca. Ricky cucu caca. Es la mejor canción que vas a escuchar en tu vida. Eso es. Ricky cucu caca. Pero vamos a ir a buscar las cosas a la herrería. Eje. Tú juras que yo no conozco. Yo vivo del Minecraft, cabrón. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar. ¡Ah! No se puede craftear, no se puede craftear. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Es que yo lo voy a matar. Espérate. No. Si ese cabrón no me la va a ganar. No me la va a ganar. ¿Cómo es posible? Si es solo un cofre. Lo peor es que yo lo vi. Yo sabía que era fake. A ver. Vamos a escuchar. Pichi cucu caca. Caca. Más encima no traje el barco. No me importa.